Graça e paz, meu irmão. Boa noite. A Ana foi pegar para mim. Me dá só um tempinho, que eu esqueci o meu suporte. Não, acho que a Rosária vai botar uma jarra aqui com o copo. Ah, meu Deus, esse ventilador é muito bom. Como eu sofria. Pronto. Irmãos, hoje dando continuidade à nossa série de mensagens sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu peço para que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo. Enquanto você procura, desde já, eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Andréia. Irmã Andréia, que está nos visitando nessa noite, a convite do irmão Valterino. Mais uma vez, minha irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus e que Deus possa falar poderosamente ao seu coração nessa noite. Obrigado, Rosário. Deus te abençoe. Irmãos, hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: construindo uma igreja que permanece. Construindo uma igreja que permanece. Nós vamos ler capítulo 3 e eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos expor esse capítulo e eu gostaria que você me acompanhasse. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado. Eu te peço nesse momento, Senhor, usa-me na ministração da Tua palavra, que eu venha diminuir, e que o Senhor cresça, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, porque se nós queremos uma igreja que permanece, precisamos entender tudo aquilo que Paulo escreveu, para que se torne aplicação na nossa vida, como a igreja atual, que continua, Pai, cheia de defeitos, mas com amor e temor à Tua santa obra. Obrigado por tudo que vivemos até aqui e prepara os nossos corações nesse momento
É o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, dando então continuidade à nossa série de mensagens, hoje eu quero falar sobre o capítulo 3. Mas eu quero que vocês se lembrem, primeiramente, dos 2 capítulos anteriores que nós conversamos no decorrer dessas quartas-feiras. A gente lembra que lá no primeiro capítulo, Paulo vai iniciar sua carta afirmando que a igreja tem 3 chamados. A igreja tem um chamado para a santidade, a igreja tem um chamado para nos unirmos com Jesus, e a igreja também tem um chamado para glorificar ao Senhor. Depois Paulo vai para o capítulo 2, e ele sai daquilo que é chamado para nos ensinar sobre a pregação do Evangelho. Onde ele nos ensina que a pregação do Evangelho, ela está baseada na Trindade, nos planos de Deus, na crucificação de Cristo e na ação do Espírito Santo. Ele também nos ensinou que a ênfase da pregação do Evangelho deve estar sempre na mensagem e nunca no mensageiro. E hoje, no capítulo 3, ele vai falar especificamente sobre a igreja. Então, primeiro ele falou sobre o chamado, depois sobre a pregação, e agora aqui nesse capítulo, ele vai falar especificamente sobre nós, Igreja de Cristo. Ele vai falar sobre a construção dessa igreja. E eu não sei se você percebeu, mas Paulo aqui, ele vai utilizar 3 figuras. Nos versículos 1 a 4, Paulo vai tratar a igreja como uma família. Dos versículos 5 a 9, Paulo vai tratar a igreja como uma lavoura, uma plantação. E do versículo 9, da parte B, até o versículo 23, que é o final desse capítulo, Paulo vai tratar a igreja como um templo, um edifício. E eu quero de uma forma muito breve, então, expor para vocês essas 3 figuras, porque talvez você ainda não tenha percebido. Mas cada figura dessa tem um alvo para a igreja. Quando Paulo fala de família, o alvo é a maturidade da igreja. Quando Paulo fala de lavoura, o alvo é a quantidade na igreja. E quando Paulo fala de templo, o alvo é a qualidade na igreja. Então esse capítulo se resume a maturidade, quantidade e qualidade. Em outras palavras, meu irmão, o que Paulo está querendo dizer é que uma igreja que permanece, ela precisa ter uma membresia madura e fiel à palavra de Deus. Então a gente vai começar com a figura da família, onde o alvo é a nossa maturidade. Olha comigo os versículos 1 a 4. Paulo vai dizer assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Vamos entender isso aqui. Paulo começa esse capítulo, então, expressando a sua frustração com a igreja de Corinto. Porque Paulo ele queria tratar a igreja como uma igreja espiritualmente madura. Só que o tempo estava passando e aquela igreja não amadurecia. E ele então usa a metáfora crianças em Cristo para descrever que parte daqueles crentes eram crentes imaturos. E aí você me pergunta, qual a razão então para que aqueles crentes fossem chamados de crianças? A primeira razão, meu irmão, é a falta de alimento espiritual. É por isso que ele fala no versículo 2 assim: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Meu querido, preste atenção numa coisa. Quando Paulo fala de leite e alimento sólido, o alimento sólido aqui é carne. E por incrível que pareça, tanto o leite quanto a carne são a mesma coisa. Existe uma distorção muito clara nesse texto, onde as pessoas acham que leite é uma doutrina rasa e a carne é uma doutrina profunda. Tem gente que acha que o leite aqui é uma experiência espiritual rasa, enquanto a carne é uma experiência espiritual profunda. Ou seja, o crente que come carne é o crente ultra mega power espiritual, e não é isso que Paulo está dizendo. Meu querido, não existe doutrina diferente na igreja. O que está acontecendo aqui é que leite e carne está falando da mesma doutrina, da mesma palavra.
A diferença entre o leite e a carne está no aprofundamento da doutrina bíblica. O que Paulo está dizendo, meu irmão, é que o mesmo Jesus que a Janaína ensina na classe infantil é o mesmo Jesus que é ensinado para os adultos. A doutrina não muda. O que muda é o quanto cada um de nós nos aprofundamos nelas. Para pensar, meu irmão, que hoje a gente tem a classe de catecúmenos, os candidatos ao batismo, e as mesmas coisas que eles aprendem, vocês também aprendem. Eles estão no leite, ou seja, nos rudimentos da fé. E vocês estão na carne, no alimento sólido, a mesma doutrina, com mais profundidade. Mas o que estava acontecendo com a igreja de Corinto? É que tinha gente que tinha muito tempo de igreja e ainda estava agarrada na EBD infantil. Gente que tinha anos de igreja, mas não se aprofundava na doutrina bíblica. Gente que não avança no aprofundamento do ensino da palavra. É por isso que Paulo fala que esses crentes de Corinto são infantis. Presta atenção, meu irmão. É gente que está muito tempo na igreja e não saiu ainda do básico. É crente com tempo de igreja que ainda é menino na fé. O que Paulo está dizendo aqui é que a igreja não avançava para a carne, porque a liderança precisava toda hora explicar a mesma coisa. Sabe o que é isso, meu irmão? Igreja que não demonstra sinal de maturidade, nem no conhecimento e nem na prática da palavra. Paulo está dizendo que aqueles crentes estavam no leite, porque eles ouviam a pregação, mas eles não colocavam em prática nada daquilo que eles ouviam. Você já parou para pensar, meu irmão, que tem gente que ouve e não muda? Está agarrado no leite ainda. Não quer se desenvolver, não quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras. É um negócio tão assustador, meu irmão, que você tem crente hoje que diz que é errado você estudar porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas quando Paulo fala da letra, ele está falando da letra da lei. Paulo não está falando, meu irmão, que você vai ser condenado se estudar a Escritura. Isso não tem lógica. A letra que mata é a letra da lei, não o conhecimento bíblico. E quando a pessoa fala isso é a prova de que ela não está interessada em aprender. Que ela não está interessada em se aprofundar, meu irmão. E é justamente por isso que elas estão sempre bebendo leite. Porque um crente imaturo é aquele que não exercita aquilo que ouve. É por isso que ele não tem prazer na meditação da palavra. Ele vai ouvir sobre pecado. E ele vai reclamar que você está pregando sobre isso. Porque isso incomoda ele. Ele vai ouvir sobre perdão. E ele vai reclamar que você está pregando sobre isso. Porque ele não quer liberar perdão. Ele vai ouvir você pregar sobre relacionamento. E ele vai reclamar que você está pregando sobre isso, porque ele não tem vontade de restaurar os relacionamentos feridos. Ele vai ouvir sobre comunhão, meu irmão. E ele vai reclamar que você está pregando sobre isso, porque ele não quer ter comunhão com os irmãos. E é exatamente isso. A segunda razão pela qual os crentes são chamados de meninos. Relacionamentos mal resolvidos. Olha comigo o versículo 3, o que ele diz. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, é que a igreja de Corinto agia de maneira carnal. O que ele está dizendo é o seguinte: quando vocês deixam de viver em união para formar panelinha dentro da igreja, vocês são infantis. Irmãos, a igreja estava com pessoas cheias de inveja, gente que estava plantando disputa e gerando divisão. E se você olhar para a realidade das igrejas hoje, isso não mudou. Ainda hoje, meu irmão, você vê irmão que tem inveja do ministério do outro. Você ainda vê hoje, meu querido, irmãos que querem disputar qual ministério é o melhor. Você ainda vê hoje irmãos que montam panelinhas dentro da igreja. E quando essas coisas acontecem, saibam, são pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo que elas estão sendo guiadas pelas suas emoções e pelos seus desejos carnais. É gente que ao invés de buscar reconciliação, está sempre procurando divisão, sempre envolvido em intriga, montando grupinho na igreja.
E era isso que eles estavam fazendo, trazendo a filosofia do mundo para dentro da igreja. E eles estavam se separando entre Paulo, Apolo e Cefas. E é triste, meu irmão, que hoje a gente ainda vive essa realidade. O pecado, meu querido, de promover culto para personalidades e não ao dono da igreja, que é Jesus. E quando isso ocorre, meu irmão, a igreja se divide. As pessoas param de seguir a Cristo e começam a seguir liderança. E para onde o cabeça vai, o povo vai atrás. Entenda, meu irmão, espiritualidade não é sobre quem você segue, é sobre quem governa o teu coração. Você não segue a pastor, você tem que seguir a Cristo. Agora Paulo, ele vai sair da figura da família, que tem o alvo de maturidade, e vai para a figura da lavoura, onde o alvo é a quantidade. Versículos 5 a 9, Paulo diz assim: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes? E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Olha que maravilha! Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo responde à divisão que foi mencionada anteriormente, dizendo que tanto ele quanto Apolo são nada mais que servos de Deus. Servos usados por Deus para propagar o evangelho. O que Paulo está dizendo, meu irmão, é que eles eram apenas instrumentos pelos quais aquela igreja veio a crer no evangelho. E é por isso que ele compara a igreja a uma lavoura. Por quê? Porque toda a igreja precisa produzir frutos. E aí vem aqui 3 lições para a gente nessa noite, se a gente quer entender como a igreja pode produzir frutos. Primeira lição, meu irmão: para uma igreja produzir frutos, não coloque líderes em pedestal. Versículo 5: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Perceba uma coisa: ele pergunta e ele mesmo responde, justamente para denunciar uma igreja imatura e infantil, que estava seguindo aos homens e não a Jesus. É por isso que ele pergunta: quem é Paulo? Quem é Apolo? E o interessante é que quando você olha no grego, no original, ele não está falando quem, ele está falando o quê. A pergunta aqui é: o que é Paulo? O que é Apolo? E qual é a razão de Paulo falar isso? É para que eu e você pudéssemos entender, meu irmão, que o foco da igreja é Deus e nunca o obreiro. É para você entender, meu irmão, que o culto a personalidades é o pecado da igreja moderna. São pessoas que estão dando mais foco ao mensageiro do que a mensagem em si. Gente que está focando mais em quem anuncia o evangelho do que no próprio evangelho. E Paulo está falando aqui: não me coloque em pedestal, porque eu não sou o dono da igreja. Não coloque Apolo no pedestal, porque ele não é o dono da igreja. Eu e ele somos apenas servos que levaram o evangelho até vocês. Então aprenda uma coisa, meu irmão: líderes são instrumentos e não o centro de uma igreja. Você está aqui para servir, eu estou aqui para servir, não para ser o centro das atenções, não para ser colocado em pedestal, não para ser adorado. Se tem alguém que tem que ser adorado aqui, é Cristo. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é para ele. Só que às vezes a gente foca mais em quem está pregando do que na pregação. E Paulo está aqui condenando isso, se uma igreja quer produzir fruto. A segunda lição que eu aprendo, meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Para uma igreja produzir fruto, ela precisa entender que a igreja tem diversidade de ministérios. Versículos 6 e 7, ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Meu irmão, entenda uma coisa: Deus chamou alguns de vocês para preparar a terra. Deus chamou alguns de vocês para lançar semente. Deus chamou alguns de vocês para regarem
a lavoura. Deus chamou alguns de vocês para colher esses frutos. Sabe o que isso significa? Todo ministério é importante e nenhum é melhor que o outro. Deus te chamou para algo, meu irmão, isso não faz de você alguém melhor do que o teu irmão. Talvez você está querendo regar e Deus te chamou para lançar semente. Talvez você quer lançar semente e Deus te chamou para preparar o terreno. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, é que a ênfase da igreja não é promover um ministério, mas é para promover o reino de Deus. Só que tem gente que, infelizmente, foca muito no seu ministério e não ajuda os demais. Entra naquela ideia nociva de que cada um tem que fazer a sua parte. E igreja, meu irmão, não é supervalorizar o teu ministério e deixar os outros passando necessidade, não. Porque a ênfase de uma igreja não está no ministério. Porque Paulo está dizendo que quem dá o crescimento é Deus. Não é o que eu faço, não é o que você faz. Você não faz para ser glorificado. Você faz para glorificar o nome de Deus. Aleluia. E quando Paulo fala aqui, ele não está falando de crescimento numérico não, meu irmão. Porque crescimento numérico é fácil. Hoje o que você mais vê na internet é curso para te ensinar a encher igreja. Mas o que ele está falando aqui é crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual não sou eu que produzo. Não é você que produz. É Deus que dá o crescimento. Aí ele vai para a terceira lição. Para uma igreja produzir fruto, ela não pode deixar a vaidade tomar lugar no ministério. Olha o que ele diz no versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Percebam, Paulo está repetindo aqui a diversidade de ministérios. Mas ele está dizendo que no final das contas, todos somos um. O que ele está dizendo é que ele, Apolo e Cefas não competiam entre si, mas que cada um estava fazendo a sua parte, debaixo da autoridade de Jesus. Meu querido, entenda, se nós quisermos ser uma igreja que frutifica, a gente vai ter vários departamentos, mas o propósito precisa ser o mesmo. Não tem como a gente levantar cada uma bandeira. Se a gente quer quantidade, se a gente quer um crescimento saudável, precisamos trabalhar em unidade. Não dá, meu irmão, para você fazer do teu congresso um show, para que fique mais bonito que o departamento do outro. Não dá, meu irmão, para você falar que serve na igreja e só focar no teu ministério. Se você só dá o sangue pelo teu ministério, mas você ignora o ministério do outro, você é um crente imaturo. Se você não prestigia o congresso do teu irmão, você é um crente imaturo. Porque você não entendeu ainda que a gente não está aqui para competir na obra. A gente está trabalhando junto para o Senhor da obra. Entenda isso, meu irmão. A tua ênfase não é o obreiro. A tua ênfase não é o ministério. Tudo é sobre Deus. A imaturidade ela começa quando os holofotes começam a apontar para o homem. Começa a apontar para o pastor, para o líder de departamento. Para aquela pessoa que quer se destacar na igreja. Aquela pessoa que quer ser o protagonista de tudo que ela é chamada para fazer. Aí ela subtrai a glória que é de Deus. Porque ela quer aparecer mais do que Jesus no culto. Entenda, meu irmão, a gente como igreja precisa sim encorajar um ao outro. A gente precisa sim animar um ao outro. Mas a gente também precisa corrigir um ao outro. E se você, meu irmão, faz a obra dependendo de recompensa, se você faz a obra dependendo de reconhecimento, se você faz a obra dependendo de aplausos humanos, então você precisa rever o teu chamado. Meu irmão, se a gente valoriza o ministério, mas não valoriza a igreja num todo, é porque a gente não entendeu que a recompensa vem de Deus. Não sou eu que vou te recompensar. Não é o diácono dessa igreja que vai te recompensar. Não é o teu líder de departamento que vai te recompensar, meu irmão. A recompensa vem do Senhor. Faça a tua parte nesse lugar. E agora Paulo vai finalizar, mostrando pra gente que a quantidade, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Porque depois de falar da família, aonde o alvo é a maturidade, depois dele falar da lavoura, aonde o alvo é a quantidade, Paulo agora vai finalizar com a figura do templo,
onde o alvo é a qualidade. Paulo agora ele vai usar a figura do edifício, desse prédio, para nos descrever. E o que ele vai ensinar é que nós temos responsabilidade nesse lugar. Que a meta do crescimento desse lugar não depende de técnicas, não depende de métodos, mas depende da fidelidade através da qualidade. E aí me permita aqui citar um livro maravilhoso que eu recomendo a vocês. O nome do livro é Pregação Expositiva, Sua Importância para o Crescimento da Igreja. Um livro de Hernandes Dias Lopes. E nesse livro, Hernandes fala sobre 2 perigos que a igreja passa. Primeiro, o perigo da numerolatria, que é o que? A idolatria dos números. O que ele quer dizer com isso? Que existem igrejas que estão obcecadas por números, igrejas que estão focadas no sucesso, que estão buscando quantidade a qualquer custo, homens que estão mudando a mensagem do Evangelho, que estão negando as verdades de Deus para atrair pessoas. E eu não sei se você lembra lá do capítulo 1, mas quais eram os problemas de Corinto? Primeiro, misturando o Evangelho com filosofia, liberalismo, misturando o Evangelho com política, teologia da missão integral, misturando o Evangelho com experiencialismo subjetivista. Eu sou mais crente do que os outros porque eu busco o sobrenatural. E a igreja de Corinto estava misturando o Evangelho com pragmatismo. Não me importo com o que a palavra diz. Se está dando certo, é porque não está errado. Exatamente as mesmas coisas que a gente vê hoje. Que quem não está interessado na verdade, está interessado em números. É por isso que você vê pessoas que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas precisam. De líderes que venderam a consciência, que sonegaram a riqueza do Evangelho. E o segundo perigo, meu irmão, da numerofobia. Numerolatria, buscar crescer de qualquer jeito. Numerofobia, medo da igreja crescer. Tem gente, irmão, que está acomodado do jeito que a igreja está. E a igreja que se conforma com o que tem, ela não sai para evangelizar. Ela não faz visita. Ela não busca a multiplicação. Ela fica buscando justificativa para não assumir a sua esterilidade. E aí Paulo vai trazer alguns ensinos importantes para a gente. E eu finalizo aqui. Mas que é necessário, meu irmão, presta muita atenção no que eu vou falar. Guarda isso. Primeira coisa, meu irmão, a igreja tem qualidade quando ela está correta em seu fundamento. Olha o versículo 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu cheguei em Corinto, eu fiz o assentamento dessa igreja. Depois de mim, veio Apolo, veio Cefas e outros depois deles, que deram continuidade à obra. Eu coloquei a base. Agora, cada pastor que passar por Corinto, cuide da edificação que começou com a minha base. Sabe qual é a lição que a gente aprende aqui, irmão? Pastores passam, mas o fundamento que é Jesus vive eternamente. Olha para aquela placa ali fora, meu irmão. Eu sou o 11º pastor dessa igreja, mas um dia Deus vai me recolher e a obra vai continuar. Você tem que entender isso, meu irmão. Deus vai levantar outro para a obra continuar. Pastores passam, mas o dono da igreja fica. Nós passamos, meu irmão, mas Cristo permanece, porque Ele é o fundamento da igreja. Então entenda, meu irmão, a gente vai sair daqui um dia, vai voltar para a casa do Pai, mas essa igreja tem que continuar operante. A gente vai passar, meu irmão, vem outra geração, mas o fundamento tem que estar em Cristo, porque se estiver em Cristo, essa igreja vai continuar crescendo de forma saudável. Aí vem a segunda lição, que quando eu parei para estudar, eu falei, caraca, Dário, que coisa linda. A igreja tem qualidade quando ela está correta no material que ela usa. Olha o versículo 12 e 13. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo,
e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Presta atenção nisso aqui, Isa, que coisa linda. Paulo aqui está botando duas categorias de material nas quais a igreja pode ser edificada. Primeiro grupo, o grupo do ouro, da prata e das pedras preciosas. O segundo grupo, da madeira, do feno e da palha. Qual a diferença entre eles, meu irmão? É que ouro, prata e pedras preciosas são materiais valiosos e difíceis de encontrar. Já a madeira, o feno e a palha são materiais baratos e fáceis de obter. E que materiais são esses? Doutrina. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, é que a igreja de Corinto estava tentando misturar a doutrina bíblica com filosofia, a doutrina bíblica com política, a doutrina bíblica com experiências, a doutrina bíblica com pragmatismo. Ou seja, aquela igreja estava sendo edificada com madeira, feno e palha. Aí você entende o versículo 13. Porque Paulo está dizendo que essas obras vão se manifestar e elas vão ser reveladas pelo fogo. Então para e pensa, meu irmão. Se a gente edificar essa igreja sobre madeira, feno e palha, no dia do juízo, as nossas obras vão virar cinzas. Você conseguiu entender a qualidade do material que a gente tem que produzir nesse lugar? É por isso, meu irmão, que quando a gente vende a consciência para encher a igreja, quando a gente deturpa o evangelho para agradar as pessoas, quando a gente nega as verdades de Deus para não perder membro, a nossa obra vai virar cinza no dia do julgamento. Mas quando você prega a verdade, você está edificando essa igreja com ouro, prata e pedra preciosa, e isso resiste ao fogo. É por isso que a doutrina bíblica, ela é prioridade na igreja, meu irmão. A fidelidade à palavra é a base que sustenta uma igreja. E eu não sei se você percebeu, mas você não anda pela rua e acha ouro no chão, Rose. Você não vai na praia e acha prata no chão. Você não vai passear no jardim botânico e encontra pedras preciosas no chão. Sabe o que Paulo está me ensinando aqui, meu irmão? Que a doutrina valiosa você não encontra na superfície. Você tem que cavar. Sabe o que ele está falando? Se você quer pregar e ensinar com fidelidade, você precisa estudar. Você precisa cavar o texto. Procurar as riquezas no texto bíblico. Aí você percebe, meu irmão, que não é a filosofia que vai sustentar a igreja. Não é, meu irmão, a política que vai sustentar a igreja. Não são as tuas experiências sobrenaturais que vão sustentar a igreja. Não é o pragmatismo, meu irmão, que sustenta a igreja. O que sustenta uma igreja é a palavra de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas a palavra aqui, ela está em todo o capítulo. Conseguiu perceber isso, meu irmão? Todo esse capítulo está voltado para a palavra. O leite e a carne, que é alimento para a família, é a palavra de Deus que vai trazer maturidade para a igreja. A lavoura, meu irmão, que vai trazer quantidade, é a semente que é a palavra de Deus. O material que vai trazer qualidade para o edifício é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela está aqui nesse texto para nos mostrar que ela nos ensina maturidade, que a palavra de Deus nos ensina quantidade, que a palavra de Deus nos ensina qualidade. Em outras palavras, meu irmão, a matéria-prima da igreja é a palavra de Deus. Não é, meu irmão, a filosofia. Não é a política. Não são as suas experiências. Não é aquilo que está dando certo para encher a igreja. A matéria-prima da igreja é a palavra de Deus. E a gente precisa entender isso, meus irmãos. Porque se a gente tem preguiça de estudar, se a gente tem preguiça para preparar um sermão, se a gente tem preguiça para dar uma aula com qualidade, no dia do julgamento, a gente vai ver nossas obras virarem fumaça diante dos nossos olhos. E aqui, Paulo não está falando que você perde a salvação por isso, não é isso. Mas que você não vai receber a sua recompensa, porque você foi negligente com a palavra de Deus. Porque o teu foco não era pregar a verdade, era buscar encher a igreja. Então, meu irmão, que essa igreja seja sustentada por ouro, prata e pedras preciosas. Por mais que você às vezes não receba de bom grado a pregação,
Se ela é fiel ao texto, aceite, meu irmão. Não seja como a igreja de Corinto, que ficou anos ouvindo a mesma coisa e não colocava em prática. Se a gente quer uma igreja madura, receba essa palavra e coloque ela em prática. Porque é isso que ele fala no último ponto. Que uma igreja que tem qualidade, ela está correta na motivação. Versículos 21 a 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Se nós quisermos construir uma igreja com a qualidade que Deus deseja, nós precisamos construí-la com a motivação correta. E qual é a motivação correta? A glória de Deus. É muito fácil, meu irmão, a gente cair na tentação de ficar exaltando líderes. Só que Paulo aqui está falando que tudo vem de Deus. Então toda a glória nesse lugar precisa ser dada a Ele. Se a gente está aqui, meu irmão, buscando a glória dos homens, se a gente está aqui buscando o aplauso dos homens, se a gente está aqui buscando a aprovação dos homens, a gente está tirando a glória que é de Deus. E quando a glória é de Deus, a gente não faz panelinha na igreja. Quando a glória é de Deus, a gente não tenta aparecer mais do que Jesus no culto. Quando a glória é de Deus, a gente não sente inveja do outro ministério. Quando a glória é de Deus, a gente não vive em disputas ministeriais para ver qual ministério é o melhor. Quem busca a glória de Deus, luta pela unidade da igreja. Que você, meu irmão, possa guardar essa mensagem no teu coração. E entenda isso. Se nós quisermos uma igreja que permanece, precisamos de maturidade, precisamos de quantidade, precisamos de qualidade. Que essa igreja saia do leite e vá para a carne. Que essa igreja possa produzir frutos, entendendo que cada um tem uma missão nobre nesse lugar. Uns vão preparar o terreno, outros lançarão a semente, outros regarão a lavoura e outros vão colher os frutos. E por último, que essa igreja seja edificada com ouro, prata e pedras preciosas. Que a doutrina seja 101% baseada na palavra de Deus. Porque eu não creio em fidelidade estéril. Não se preocupe com números, meu irmão. Deus que dá o crescimento. Não é a nossa performance, não é o nosso carisma, não são os cursos que tem por aí ensinando a encher a igreja. É oração e pregação.